Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Nós vimos lá a lei do trabalho, a lei da adoração, lá nos nossos encontros anteriores, e hoje nós vamos entrar na lei da reprodução, que é outra lei de Deus, né? As leis de Deus, que são leis de Deus. Então nós vamos ver que a lei natural, lembra disso? É a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer e ele só é infeliz quando dela se afasta. Lá está na questão 614. Então, quando nós nos afastamos das leis de Deus, nós vamos nos tornar infelizes. E quando nós caminhamos, né, em direção às leis de Deus, seguimos as leis de Deus, nós vamos ficar felizes, vamos ser felizes. Então por isso a gente está estudando as leis de Deus, né? Para a gente entender, porque essas leis de Deus, vocês lembram onde que está escrita essas leis de Deus? Ela está escrita na nossa consciência. Então a lei de Deus, ela está escrita nessa consciência do homem, como uma assinatura do artista. Essa que assina a sua obra, lá na questão que a gente tem que sempre recordar, que é a questão 621. Então, nós vamos ver aqui, só para a gente se posicionar, nós temos as leis morais, tá? Que é a lei da adoração que nós já vimos, a lei do trabalho, hoje nós vamos ver a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição, a lei de sociedade, a lei do progresso, a lei da igualdade, a lei da liberdade e a lei da justiça, amor e caridade. São as leis de Deus, tá? Então nós vamos ver qual é o objetivo dessas leis. São instrumentos para a harmonia do universo. A ação de Deus no universo se dá por intermédio de suas leis, as quais atuam de forma harmônica e constante. Então nós vamos ver que o funcionamento dessas leis independe das crenças e ações humanas. São leis gerais e universais. Só estou recordando para a gente lembrar a importância das leis de Deus, né? As leis, vamos lembrar disso, elas não condenam, elas não absolvem, porque elas são leis naturais e tem a misericórdia, que é outra lei de Deus, que nós não vamos ver aqui. Nós estamos vendo as leis morais, né? Mas a lei de misericórdia, que age junto também. Então, vamos ver a lei de reprodução. Nós estamos aqui no planeta, mais ou menos 7,5 bilhões de habitantes, distribuídos aí pelo planeta, com alguns países populosos, como China, Índia, Estados Unidos e o Brasil também, com seus 240 milhões de habitantes, 220 milhões de habitantes, nós estamos agora, né? De quantidade de habitantes, né? Estamos lá, a China com 1,5 bilhão, mais ou menos, de habitantes. Então nós estamos distribuídos aí no planeta, 7,5 bilhões de habitantes. O que são seres orgânicos e seres inorgânicos? Seres orgânicos é que têm uma atividade íntima que lhe dá vida. Isso é, nascem, crescem, reproduzem, olha aí a lei da reprodução, por si mesmos e morrem, né? São os seres orgânicos, são providos de órgãos especiais para a execução desses atos da vida, órgãos esses apropriados às necessidades e conservação própria que lhes impõe. Então, tem órgãos especiais os seres orgânicos. Nessa classe de seres orgânicos, nós vamos ver que está contido o quê? Nós, seres humanos, os homens, os animais e as plantas. E os seres inorgânicos são todos que não têm a vitalidade, não têm vitalidade. Os movimentos próprios, não têm esses movimentos próprios como seres vivos e se formam apenas da agregação da matéria. São os minerais, a água, o ar, são seres inorgânicos. Lembra lá umas aulas bem passadas que nós vimos lá o princípio vital que dá vida? Pois é, seres inorgânicos não têm princípio vital.
só os seres orgânicos, que são os animais, os homens, as plantas. Lembra disso? Só para a gente recordar. Nós vamos ver que dá-se esse nome de reprodução a série de processos pelos quais os seres vivos transmitem a vida a novos indivíduos e asseguram dessa forma a continuação das espécies. Nós vamos passando a vida para outro indivíduo e isso vai dando continuidade a essas espécies, a continuação, a reprodução. Então ela pode ser essa reprodução sexuada, que também se chama agâmica, e pode ser singâmica, assexuada. Só um termo, só para a gente falar sobre ele, mas nós vamos ver que tem o assexuado e o sexuado, né? Esse tipo de reprodução, tá? Nós vamos ver que vamos ver uma pergunta que diz o seguinte: é a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? Será que é a mesma força que une a matéria? Essa é a pergunta. Sim, a mesma força. A lei de atração é a mesma para todos. Lá no Livro dos Espíritos, que a gente está estudando lá no item 60. Então é energia sexual com o recurso da lei de atração na perpetuidade do universo, é inerente à própria vida, gerando cargas magnéticas em todos os seres, à face das potencialidades criativas de que se reveste. É maravilhosa a vida, né? A vida é uma bênção de Deus, é uma dádiva a vida. A gente tem que celebrar a vida sempre, né? Graças a essa reprodução das espécies, essa continuidade das espécies. A vida é maravilhosa, é bacana mesmo aqui. Nós temos a vida, né? Devemos celebrar sempre a vida. Então, nós vamos ver que nos seres primitivos, situados nos primeiros degraus lá da emoção, do raciocínio, e ainda em todas as criaturas que denotam voluntariamente no nível dos brutos, né? Seres primitivos, a descarga de semelhante energia se opera inconsideradamente, tá? Nós temos essa energia aí, essa energia sexual, né? Então, à medida que o indivíduo ele vai evoluindo, passa a compreender essa energia sexual, que envolve lá o seu discernimento, a sua responsabilidade em sua aplicação. Os seres primitivos não sabem muito bem isso, existe uma energia que vai agir, mas quanto mais vai evoluindo esse ser, né? Nós vamos evoluindo, nós vamos entendendo essa energia e por isso deve ser essa energia controlada por valores morais que garantem o seu emprego digno, seja na criação de formas físicas asseguradas da família. Nós que somos seres mais evoluídos, aí temos o componente moral, né? O nosso raciocínio, a nossa inteligência, a gente vai domando essa energia sexual, pelo menos é o que deveria, né? Na criação aí, por exemplo, de obras beneméritas, da sensibilidade, da cultura para a reprodução e extensão do progresso, da experiência, da beleza, do amor, da evolução e burilamento da vida do planeta. Essa energia sexual, ela é muito potente. Às vezes existem pessoas que usam essa energia para fazer outras coisas, por exemplo, ações beneméritas, né? Usar para o bem. Essas pessoas que usam essa energia, nesse sentido, uma energia muito potente, essa energia sexual, né? E há seres assim que a gente vê que usa essa energia para fazer as coisas, né? Então nós vamos ver que nós temos o instinto, excitação e percepção lá nos minerais, nas plantas, a inteligência já nos animais, no pensamento, animais e homens primitivos, a razão aí no raciocínio, na responsabilidade, aí a humanidade que vai melhorando, se tornando mais humano, o discernimento, a sublimação nos seres humanos mais elevados e a angelitude, o amor e a sabedoria lá nos espíritos puros. É ali aquela escala evolutiva, né? Que nós vamos evoluindo desses seres mais primitivos até
os espíritos puros, a angelitude, né? Então a vida, Jesus vai dizer, eu sou o pão, né? Jesus vai dizer isso. E evolução, eu sou a luz. Jesus, ele nos fala isso, né? Jesus fala muitas coisas para nós e nós devemos entender Jesus. Tentar agora compreender Jesus nesse momento aqui que nós estamos aqui no curso, nós compreendermos aí o Jesus que fala coisas maravilhosas para nós, muitos ensinamentos para nós, né? Então, atento a isso, vamos identificar aí na criatura que lhe afine com os propósitos e aspirações o parceiro ou a parceira ideal para a comunhão sexual, né? É o que deveríamos buscar, susceptível de lhe gracejar o preciso equilíbrio. É capaz de lhe revitalizar as forças porque se põe no encalço do trabalho imprescindível à própria evolução. A escolha lá daquele parceiro para usar essa energia sexual ali para a reprodução, escolha dos parceiros, né? Então, em nenhum caso é lícito subestimar a importância dessa energia sexual, ela é muito importante, a gente tem que verificar essa importância, que na essência é a criação divina, verte nessa criação divina para a constituição e sustentação de todas as criaturas. Veja como é importante essa energia sexual, como a gente vai lidar com isso nesse momento evolutivo que nós estamos, né? É isso que nós estamos entendendo aí na nossa busca, nossa busca espiritual, né? Como é que a gente usa essa energia. Então, na questão 686, ele pergunta assim: é lei da natureza a reprodução dos seres vivos? Será que é lei da natureza? Evidentemente, sem a reprodução, o mundo corporal pereceria, né? Então é importante essa reprodução aí dos seres vivos. A sucessão e aperfeiçoamento das raças está na questão 688, que ele vai perguntar: há nesse momento raças humanas que evidentemente decrescem. Virá um momento em que terão desaparecido da Terra algumas raças que vão sumindo aqui, né? Nós vimos aí alguma situação aqui no nosso planeta, né? Assim acontecerá, de fato, em que outras lhe terão tomado lugar, como outras um dia tomarão a da vossa. Então são espécies aí que vão tomando o lugar das outras, né? Essas raças, né? Espécie, quando eu digo lá nos homens primitivos, nós vamos ver, né? Neandertal, Homo habilis, vão tomando o Homo sapiens, né? Fora as raças que nós temos aqui, também vão substituindo as outras, né? Com a evolução. Então, na questão 690, do ponto de vista físico, são de criação especial os corpos da raça atual ou procedem dos corpos primitivos mediante a reprodução? Então, a origem das raças se perde na noite dos tempos. Olha que linda a resposta. Mas como pertencem todas à grande família humana, todos, qualquer que tenha sido o tronco de cada uma, elas puderam aliar-se entre si e produzir tipos novos. A gente quer descobrir lá qual foi o primeiro, né? O primeiro homem que surgiu, aquela busca aí dos cientistas para isso, mas se perde no tempo. A gente vai ver que tiveram essas raças, foram aperfeiçoadas, se modificaram, se uniram. A gente não sabe como isso se procedeu, né? Como é que teve essa forma? A gente tem noção, no que dizem espiritualmente, que essa passagem ocorre no mundo espiritual, né? Esse elo perdido, às vezes, sabe? Já ouviram falar isso? O elo perdido ocorre lá no mundo espiritual, né? Esse aperfeiçoamento, é bastante interessante isso. Então, na questão 689, os homens atuais formam uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? A pergunta. Veja que importante as perguntas de Kardec. Vocês estão notando? Vocês que estão estudando o Livro dos Espíritos, as perguntas, preste atenção. E ele vai dizer: são os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Veja, tem corpos diferentes, lá o homem
habilis, por exemplo, de Neandertal, tinha um corpo diferente. O homem hoje tem esse nosso corpo hoje, né? Então, são os mesmos espíritos, muitas vezes, não digo todos, porque vêm de outros mundos, mas aqueles que progridem aqui na Terra são os mesmos espíritos que reencarnaram, né? Em corpos novos, mais aperfeiçoados, né? São os mesmos espíritos, bastante interessante, mas estamos longe da tão sonhada perfeição. Vamos lembrar sempre que reencarnação e progresso, né? Reencarnação e progresso, progresso e evolução, né? As reencarnações aí que tiveram. Tá bom? Então hoje nós vamos parando por aqui. Boas reflexões, a importância da energia sexual, a importância da reprodução, da continuidade da espécie, importante, né? Para a evolução espiritual. A gente vai ver que isso é importante através das reencarnações, o progresso, tanto dos corpos físicos. Se a gente pegar lá, procure aí os corpos que foram projetados, né? Depois que descobriram alguns ossos, né? Restos aí de seres de homem neandertal, habilis e outros homens antigos, primitivos. Você vai ver como que era mais ou menos a projeção e como nós somos hoje. E como vamos evoluir também, com toda certeza, vamos evoluir também os nossos corpos, né? Bons estudos para vocês e até a próxima aula.